Bem-vindos à disciplina de toxicologia sistêmica e a gente vai fazer uma breve introdução da disciplina. Bom, então a primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de toxicologia, do conceito aqui, ó, toxicologia, tá? A gente tem como definição ciência que estuda os efeitos nocivos, ou seja, efeitos deletérios, efeitos ruins, tá? Decorrentes da interação de substâncias químicas com o organismo, tá? E quando a gente fala de toxicologia, a gente precisa ter, então, uma substância, um produto, geralmente produto químico, que é nocivo, e a gente precisa ter um efeito observado num organismo vivo, tá? E a toxicologia, ela se apoia nessa tríade aqui, ambiente, contaminante e organismo. Por quê? Porque apesar da gente ter visto aqui que o conceito de toxicologia relaciona o contaminante, né, ou um composto químico ao organismo, a gente não pode esquecer que tanto o organismo quanto o contaminante, eles vão estar interagindo, mas dentro de um ambiente. Tá? E as características desse ambiente, elas são fundamentais para definir como é que vai ser esse processo de interação do organismo com o ambiente. Por quê? Porque dependendo do ambiente onde esse organismo está, ele vai ter processos metabólicos e fisiológicos específicos, tá? Então, por exemplo, é um organismo aquático, tá? Ele está num ambiente de água doce. Bom, se ele estiver num ambiente de água doce, ele vai se comportar de uma forma. Se esse organismo, caso ele seja eurialino, ou seja tolerante a diferentes salinidades, ele esteja numa água salgada, ele pode ter um outro comportamento, ele vai ter um outro comportamento, tá? Quando a gente fala de água doce e salgada, a gente está relacionando muito a questão do quê? De equilíbrio iônico e osmótico, por exemplo. Tá? Então, vocês estiveram lá em sistemas biológicos, balanço hídrico, balanço iônico e osmótico. Tá? Eu posso estar falando de um organismo, por exemplo, que está num local, numa estação de inverno. Tá? Então, independente se ele é um organismo terrestre ou se ele é um organismo aquático, se ele vive, por exemplo, em climas temperados, tá? E ele estiver numa situação de inverno, ele vai estar submetido a uma temperatura mais baixa. Na temperatura mais baixa, a gente tem o quê? A gente tem uma baixa metabólica, por exemplo, né? Enquanto que na temperatura mais alta, a gente tem uma alta metabólica. Então, assim, essa alta e baixa metabólica, isso influencia diretamente nos processos de incorporação dos contaminantes pelos organismos, né? Como é que está o pH desse ambiente, se for um ambiente aquático ou mesmo num ambiente de solo, né? Então, enfim, dependendo dessas características abióticas, dessas características do ambiente, a gente vai influenciar diretamente a fisiologia, os processos fisiológicos e metabólicos dos organismos. Tá? E esses processos fisiológicos e metabólicos, ele pode tornar esse organismo mais ou menos suscetível à presença desse contaminante. Tá? Então, esse organismo ele pode estar incorporando mais ou incorporando menos esse contaminante, dependendo do que? Da sua situação fisiológica. Tá? Por outro lado, o contaminante ele também pode variar de acordo com o ambiente. Tá? Então, essa relação aqui. Então, por exemplo, eu posso ter um ambiente com pH baixo e esse pH baixo favorecer uma forma mais biodisponível do contaminante, ou uma forma mais passível de ser absorvida do contaminante. Tá? Eu posso ter um ambiente onde eu tenho uma temperatura mais alta. A temperatura mais alta ela pode desfavorecer a solubilização desse contaminante, né? Ou favorecer a solubilização desse contaminante. Né? Enfim, essas características do ambiente, elas também vão influenciar diretamente no formato, na espécie química na qual o contaminante ele ocorre no ambiente. Então, eu posso sim alterar as formas desse contaminante, dependendo do ambiente, dependendo das características abióticas do ambiente, e esse contaminante ficar mais ou menos tóxico para o organismo. Tá? E essa toxicidade ela vai depender do quê? Ela vai depender de quanto
o organismo vai incorporar desse contaminante, ou seja, vai depender da presença, da concentração desse contaminante, da capacidade do organismo de incorporar esse contaminante e da capacidade do organismo em responder esse contaminante. Tá? Então, se eu tiver uma concentração alta do contaminante no ambiente, o organismo provavelmente vai incorporar mais contaminante, e se ele não tiver um processo adequado para responder, ou se ele tiver uma maior sensibilidade, e aí isso vai depender das características bióticas do organismo, eu vou ter o que? Uma resposta adequada, vou conseguir combater a presença daquele contaminante ou não. Eu vou ter um efeito tóxico, o contaminante vai acabar exercendo um efeito nocivo dentro desse organismo que pode levá-lo então à morte na última instância, né? Então a última coisa que você pode observar ali em nível organísmico é a morte, tá? E, obviamente, né, se a gente está falando do contaminante que exerce uma toxicidade na forma de mortalidade, né, isso acaba tendo efeitos em nível populacional, de comunidade, de ecossistema e assim vai, tá? Bom, vou lembrar aqui rapidamente o conceito de Paracelsus, tá? O Paracelsus, o que ele diz? Ele diz que quem diferencia o veneno do remédio é a dose, uma definição bem farmacológica, tá? E isso é verdade. E por que eu quero chamar essa atenção aqui? Porque quando a gente fala assim, o contaminante X matou, todos os contaminantes, todos os compostos químicos, tá? Independente de qual seja, vai provocar mortalidade. Só depende do quê? Da concentração, tá, em que ele está ocorrendo. Então, qualquer composto numa concentração elevada ou numa concentração X vai causar mortalidade, tá? Então, a nossa preocupação ela tem que ser qual? Ela tem que ser o seguinte: essa concentração que provoca mortalidade, ela é de relevância ambiental? Ela ocorre nesse ambiente? Né? Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu estou falando do contaminante X, que ele provoca mortalidade quando ele é administrado na ordem de miligrama por litro. Mas no ambiente, ele ocorre na ordem de micrograma por litro. Significa que na concentração na qual ele ocorre no ambiente, pode ser que ele não provoque mortalidade. Mas isso não significa que ele é inerte. Ele pode estar provocando outros efeitos que sejam o quê? Subletais, né? Que não alcancem a mortalidade, mas provavelmente pode alcançar o estado de saúde desse organismo. Então ele está vivendo naquele ambiente, numa concentração daquele contaminante X em micrograma por litro, ele não está morrendo, mas ele está todo errado. Ele está sofrendo, ele está com uma saúde que não é uma saúde boa, tá? Então isso também pode acontecer. Então qualquer contaminante provoca a mortalidade. Tá? Qualquer contaminante provoca mortalidade. Só depende do quê? Da dose que é administrada, da concentração de exposição do organismo ao contaminante. Por isso que a nossa preocupação não tem que ser, aquele contaminante provoca mortalidade. Não, isso é redundante. A nossa preocupação tem que ser a concentração a qual esse organismo é exposto do ambiente. Provoca mortalidade? Provoca. Bom, então nós estamos falando de uma situação extremamente perigosa, tá? De extremo perigo, de extremo impacto, de extremo alerta. Olha só, não provoca mortalidade, tá? Mas está provocando efeito subletal. A gente tem que ficar alerta da mesma forma. Mas, obviamente, que se eu provoco mortalidade, que é a última instância, a coisa mais grave que eu posso provocar para um organismo, né? Eu tenho que ter um alerta maior do que se eu provoco, sei lá, algum efeito enzimático ou algum efeito ali em biomoléculas, né? Claro que esse efeito em biomoléculas, esse efeito na saúde, ele pode antecipar, que é o que a gente chama de biomarcador, ele pode antecipar um problema futuro, né? Então, assim, olha, uma exposição crônica, né? Então esse organismo está sendo exposto àquele contaminante não provocou mortalidade, mas ele está há um longo período de tempo exposto a esse contaminante. Sim, pode ser que no final isso afete, por exemplo, a reprodução dele. Pode ser que no final isso afete, então, a manutenção daquela espécie naquele ambiente, tá? Então, na verdade, essas respostas subletais, elas são importantes porque elas vão antever, né, um problema futuro, enquanto que a mortalidade a gente já está numa resposta muito agressiva ali em última instância. Lembrando
que todo composto provoca mortalidade. O que diferencia o composto o remédio do veneno é a dose, então é importante que a gente fique ligado se essa dose que a gente está falando, que provoca mortalidade ou que provoca um efeito tóxico, ela é uma droga, ela é uma dose, né? Ela é uma concentração de relevância ambiental. Se for, a gente tem que ficar alerta. Bom, a toxicologia a gente pode falar que ela é a gente tem aí 3 ramos, né, distintos. Então a gente tem a toxicologia mecanística, tá? Que é onde a gente identifica os processos celulares, bioquímicos, moleculares, comportamentais, né, em nível organísmico, tá? Daquele composto. Então como é que o composto ele age? Qual é o mecanismo que ele utiliza para provocar aquele efeito tóxico? Ele inibe uma enzima essencial na transmissão de impulso nervoso. Ele inibe enzimas essenciais no processo de detoxificação. Ele aumenta danos em lipídio, danos em DNA, né? Então, assim, ele altera o comportamento natatório daquele peixe, né? Ou ele altera o comportamento reprodutivo, né? Então, assim, qual é o mecanismo que leva, né? Qual é o mecanismo? Isso aí está muito associado à questão da toxicodinâmica, né? Toxicocinética e toxicodinâmica, né? Então, dos mecanismos de ação daquele composto que levam à toxicidade, tá? Depois a gente tem uma toxicologia um pouco mais descritiva, e aqui a gente relaciona principalmente ao teste de toxicidade, tá? Os testes de toxicidade, eles são testes geralmente bem rápidos, tá? Tem teste crônico e agudo. Os testes agudos eles podem ser mais duradouros. A gente tem teste agudo não, crônicos são mais duradouros. A gente tem teste crônico, por exemplo, com peixe que dura 28 dias, 30 dias, tá? Mas são testes relativamente rápidos, tá? Com uma resposta muito clara, muito direta e num nível hierárquico maior. Então você não observa efeito subcelular, você observa efeito já no organismo. Não cresceu, não reproduziu, morreu, tá? Então essa toxicologia descritiva, ela é obtida através de teste de toxicidade. E o legal ou o importante do teste de toxicidade é que a partir desses ensaios a gente consegue, né, achar uma CE50, por exemplo. Ou seja, a gente consegue achar uma concentração que provoca efeito em 50% dos organismos. Sendo que esse efeito ele pode ser na reprodução, ele pode ser letalidade, ele pode ser no crescimento, não importa, tá? E o que é importante? O importante é que, através dos ensaios de toxicidade, a gente consegue essas CE50. E essas CE50 são os resultados dos ensaios, né? E que são resultados muito claros, são resultados muito facilmente comparáveis. Esses ensaios de toxicidade são ensaios que têm protocolos muito bem definidos, que eles são realizados no mundo todo, que a gente consegue acreditar. O que seria acreditar? Você consegue fazer esse teste de forma certificada, tá? Eles são utilizados para definir os limites de... Aqui, já entramos aqui. Os limites da concentração, os que a gente chama de critérios de qualidade, ou seja, os limites permitidos daquele composto dentro daquele ambiente, tá? Por quê? Porque eles são resultados muito, apesar dos efeitos serem mais grosseiros, dos efeitos eles não serem tão precoces quanto dos biomarcadores, eles são muito claros, muito diretos e muito processuais, já bem conhecidos, e a utilização de protocolos muito bem padronizados em nível mundial, né? O importante é que, na verdade, e aí esses testes de toxicidade eles estão muito envolvidos, eles influenciam muito a questão da regulamentação, tá? Então a regulamentação, na verdade, também é influenciada, né, pela questão mais de toxicologia mecanística, mas o que importa é o quê? É que, associando a toxicologia mecanística, ou vou chamar aqui de biomarcadores, e junto com os testes de toxicidade, com a toxicologia descritiva, ou seja, com os testes de toxicidade, a gente consegue, né, ter uma ideia de quão tóxico é aquele composto e qual é a concentração daquele composto que provoca a toxicidade. E aí a gente faz o quê? Regulamenta, deriva os critérios de qualidade,
né, ambientais. Então aí a gente tem CONAMA, a gente tem, enfim, outras legislações que vão dizer o seguinte: olha, esse composto, a concentração máxima desse composto para esse ambiente tem que ser X miligramas ou X microgramas por litro, tá? E aí a gente consegue, então, dar um norte, né? Indicar se aquele ambiente, qual que é a condição para que aquele ambiente seja considerado um ambiente, entre aspas, saudável. Por que entre aspas? Porque, na verdade, né, os nossos estudos em laboratório, e na verdade essa regulamentação, ela está muito associada a estudos laboratoriais, é diferente de um estudo em campo, tá? Geralmente, tá, o campo, os organismos em campo, enfim, o próprio ambiente, ele é muito resiliente. Ele consegue, muitas vezes, resolver sozinho os seus problemas, tá? Mas é basicamente isso, e aqui no meio a gente tem o acesso, né, de risco. Então a gente tem, então, juntando aquilo que é regulamentado com os efeitos biológicos, seja em nível de organismo ou em nível suborganísmico, né, a gente consegue saber se a gente está, qual que é a análise de risco, como é que tá, se aquele ambiente, os organismos, a biota dentro daquele ambiente tá ou não correndo risco, tá? Bom, vou passar bem rápido aqui, tá? Então, substância tóxica, então são substâncias capazes de provocar um efeito nocivo, e a toxicidade é, então, esse efeito nocivo causado pela substância tóxica. E aqui vem, como eu disse aqui, o conceito aqui de Paracelsus, tá? Então isso aqui eu já destrinchei aqui com vocês, tá? Vocês podem encontrar esses conceitos também amplamente em toxicologia. Então, xenobiótico, que é uma substância completamente estranha ao organismo. A toxina, ela é uma substância tóxica produzida por um outro organismo. Então, por exemplo, as bactérias, cianobactérias ou microalgas, né? Ou cianobactérias principalmente, né? Produzem então uma toxina. Tá? Então, é isso, ou na verdade, a cobra, por exemplo, né? Animais venenosos produzem toxinas, tá? E o fármaco é uma substância de estrutura química definida, tá? Utilizada para um fim para um determinado fim, tá? E a questão do fármaco, o objetivo do fármaco é resolver o problema desse determinado fim. Ou seja, você está doente, você toma esse fármaco e esse fármaco ele vai lá e vai resolver o seu problema de doença, tá? Então ele vai resolver o problema que está te causando aquela doença, tá? Mas é uma substância muito bem conhecida, né? E a gente fala muito do uso de fármacos para seres humanos e pets, tá? Bom, outro conceito muito básico em toxicologia, tá? Que é o contaminante versus poluente. Então, o contaminante é toda substância, tá? Que está acima dos backgrounds ambientais, tá? Então, por exemplo, se eu tiver concentrações de metal acima das naturalmente encontradas, eu estou falando de um quadro de contaminação. Tá? Agora, se é um produto sintético que ele não existe no ambiente natural e você encontra ele no ambiente natural, não importa a concentração em que ele esteja, você está falando de contaminação. Por quê? Porque aquele composto ele não é presente, ele não aparece naturalmente no ambiente. Então, o contaminante de compostos que aparecem naturalmente no ambiente, quer dizer, a classificação como contaminante de compostos que aparecem naturalmente no ambiente é quando esses compostos aparecem acima do background ambiental, acima das concentrações naturais. Tá? Se a gente está falando de um composto sintético, apenas a presença dele já está caracterizando contaminação. Tá? E o poluente é quando esse contaminante exerce um efeito tóxico, exerce uma toxicidade. Tá? Eu posso ter ali uma contaminação ambiental, ou seja, uma substância em concentrações acima das naturais e ela não provocar um efeito tóxico, então ela não pode ser chamada de poluente. Tá? Então, o poluente ele está associadíssimo à toxicidade.
Bom, e o caminho para a intoxicação, né? O que acontece no ambiente é que primeiro a gente tem a exposição dos organismos ao composto, né? Depois a gente tem a absorção desse composto, né, através do organismo, e aí a gente pode ter essa incorporação por diferentes vias, tá? As vias principais são pulmões, sistema digestivo, tá? Principalmente no intestino, que é onde a gente tem, seria o maior órgão absortivo, tá? No caso dos animais aquáticos, essa absorção também pode ocorrer através das brânquias. Se for um organismo com tegumento, né, semipermeável, essa exposição, essa introdução desse organismo também pode acontecer através da pele. Então, superfície respiratória, dieta e pele. Tá? São as principais vias de introdução desses contaminantes. E claro que eu não vou entrar nesse detalhe, vocês já tiveram isso em biologia celular e toxicologia celular, mas dependendo da característica do composto, ele vai ser absorvido livremente através da membrana celular ou ele vai precisar de algum carreador, de algum transportador, tá? Bom, uma vez incorporado pelo organismo, a gente tem a questão da toxicocinética. A toxicocinética, na verdade, ela compreende os processos de absorção, distribuição e eliminação da substância, tá? Então, qual que é o percurso que esse composto ele vai correr, por onde ele vai ser absorvido e qual é o percurso que ele vai fazer dentro do organismo. E a toxicodinâmica, ela está associada à natureza da ação do organismo, ou seja, qual que é o mecanismo de toxicidade, onde que ele vai agir, o que que ele faz dentro do organismo, tá? E aí, na verdade, a gente então pode ter, então a gente tem o tóxico, a gente tem a toxicidade, que é quando esse composto ele provoca então um efeito no organismo, né? E a gente pode ter a intoxicação, que é quando o organismo não consegue combater, né, os efeitos desse tóxico, desse contaminante, desse poluente, tá? E aí você chega na intoxicação, né? Então, intoxicação é quando você começa, então, a apresentar sinais de que você está sofrendo, então, com a presença daquele composto. Quer dizer, você não está conseguindo lidar com aquilo, tá? E essa intoxicação pode, em última instância, levar à morte. Bom, eu falei de respostas biológicas, tá? E essas respostas biológicas, elas podem ocorrer em vários níveis de organização. Então, a gente pode observar em nível subcelular, tá? A gente pode observar ela em nível sistêmico, tá? E a gente pode observar ela em nível sistêmico e organísmico, e a gente pode observar ela num nível mais elevado, que é um nível já de população, comunidade, ecossistema, tá? Se a gente faz uma análise da resposta biológica aqui, a gente consegue predizer, antever e tentar evitar um efeito num nível hierárquico maior, tá? Então, assim, ó, esse composto está provocando dano de DNA. Se não cuidar, se não melhorar a qualidade desse ambiente, nós vamos ter um monte de organismo com dano de DNA e isso pode levar a uma queda na reprodução, a um aumento na sensibilidade daqueles organismos, né? A mortalidade um pouco mais em longo prazo. Então, na verdade, as respostas biológicas elas podem variar, então existe um nível hierárquico dessas respostas biológicas, tá? E elas podem variar desde um nível mais subcelular, inclusive, a um nível mais ecossistêmico, né, ecológico, né, um nível muito superior, né, passando então pelos níveis subcelulares, celulares, sistêmicos, que é onde está focada essa disciplina, organísmico, populacional, comunidade, ecossistema. Certo? Pessoal, tudo bem até aqui? Bom, agora a gente vai começar a falar de relações dose-resposta, tá? Então, esses temas todos eles estão dentro do Casaré e a gente vai começar do capítulo 2, que foi o capítulo que eu passei para vocês, e a gente vai falar um pouquinho da questão da relação dose-resposta, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá?
Eu vou explicar isso para vocês através de gráficos, tá? Então a gente vai começar a ver uma série de gráficos e eu vou explicando o que que é a dose, o que que é a resposta, deficiência, toxicidade, enfim, vou explicando toda essa relação. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que eu já vou adiantar para vocês, tá? Para você dizer que aquele composto ele provocou aquele efeito, ou seja, que o composto foi a causa daquele efeito que você está vendo, você precisa ter isso demonstrado de forma muito clara, tá? Então, geralmente, o que que a gente faz? A gente tenta dar a melhor condição possível, tá, para aquele organismo. Então, ele num ambiente maravilhoso para ele, tá? Para que não seja, para que a gente consiga vamos voltar. A gente dá a condição maravilhosa para aquele organismo, a gente coloca um contaminante e a gente observa como é que esse organismo responde, tá? Se esse organismo que está naquele ambiente maravilhoso para ele começa a provocar, começa a apresentar alguma deficiência, né, algum efeito negativo, algum efeito deletério, alguma toxicidade, então a gente consegue estreitar a relação causa-efeito. Por quê? Porque ele estava numa situação maravilhosa, ele estava com uma saúde maravilhosa. A presença daquele contaminante, que é a única coisa que eu variei, começou a provocar uma toxicidade, começou a provocar um efeito deletério. Então, na verdade, o que que eu tenho? Eu estreito, eu aproximo a minha relação causa, que é a presença do contaminante, com o efeito, que é a toxicidade que eu estou observando. Tá? Quanto mais estreita for a relação causa-efeito, mais confiável é a sua afirmação. Tá? Para isso, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente está observando de efeito, para ver se realmente aquele efeito que a gente está observando ele é uma causa direta, tá? Da presença daquele. Desculpa, ele é um efeito direto daquela causa, ou seja, da presença do contaminante, ou ele pode ser um efeito indireto. Então, para isso, a gente também acaba estudando as questões de interação molecular, interação química, contaminante-organismo, efeitos mais sensíveis, né? A gente acaba aprimorando um pouquinho o estudo. Tá? Ou assim, aumentando a sensibilidade daquilo que você está observando, tá? Ou aumentando o seu plano de visão, tá? Não que você olhe mais coisas, mas você pode olhar uma mesma coisa de uma forma mais detalhada, tá? Então daqui a pouco você está olhando interação contaminante-proteína, interação contaminante-DNA, então você pode aprimorar, né, a observação que você está fazendo, tá? Mas é importante que a gente tenha uma relação de causa e efeito bem estreita para que a gente consiga relacionar, né, a presença daquele contaminante à toxicidade que a gente está observando. E para a gente estreitar essa relação causa-efeito, a gente precisa então que esse organismo esteja super estável e super bem adaptado e super feliz naquele ambiente onde ele está vivendo, tá? Porque se ele já está estressado, você não sabe se aquela resposta é porque o contaminante potencializou o estresse que já existia, né? Você não sabe se ele iria responder de qualquer forma àquele estresse que ele já estava sofrendo. Então, na verdade, o ideal é que o organismo esteja num lugar ou num ambiente que seja ótimo para ele, tá? Bom, então aqui o que a gente tem nesse gráfico, tá? Vamos começar a interpretar os gráficos. Então a gente tem a dose, então aqui é uma dose crescente, onde aqui eu tenho nenhuma concentração do composto e aqui eu tenho uma concentração elevada do composto, com certeza maior que zero, né? Bom, esse composto, ele é um composto essencial, ou seja, uma substância que o organismo necessita para sobreviver, e você já sabe que ele é uma substância essencial, por quê? Olha só, aqui é a resposta, tá? E aqui é a dose. A gente já está observando aqui que é o seguinte: quanto maior for a resposta, maior vai ser a toxicidade, tá? Por quê? Porque olha só, numa resposta alta aqui, independente daquilo que a gente está observando, provoca mortalidade. Inclusive, essa resposta pode ser mortalidade, tá? Então, quando a resposta está aqui, significa que eu tenho, então, mortalidade. Então, a gente sabe que quanto maior a resposta, maior a toxicidade, tá? Bom, o que acontece aqui? Olha só, quando eu tenho nessa faixa de concentração aqui, quando eu tenho pouca concentração do meu
ou pouca dose da minha substância essencial, eu tenho o quê? Uma deficiência. E a deficiência ou a falta dessa substância também provoca morte. Então, como a falta dessa substância, né, baixa concentração dessa substância provoca morte, eu sei que ela é uma substância essencial. Então, a deficiência também provoca morte. Conforme eu vou aumentando a minha dose, o que vai acontecendo, né? A minha resposta tóxica ela vai diminuindo, tá? Ou seja, a mortalidade ela vai diminuindo. E aí eu chego numa faixa de concentração, que é uma faixa de concentração denominada de região homeostática. Por quê? Porque é uma faixa de concentração onde eu tenho aquele composto numa concentração ou numa dose adequada para eu desempenhar as minhas funções homeostáticas, as minhas funções fisiológicas, as minhas funções vitais, certo? Sem que ele esteja numa concentração deficiente e sem que ele esteja numa concentração que provoca toxicidade. Mas se eu continuar aumentando a minha dose, eu vou chegar no momento que eu vou provocar toxicidade. Então, o que acontece? A minha resposta tóxica que aumenta e eu chego no mesmo patamar aqui, onde eu vou provocar, então, a morte do organismo. Então, eu posso ter a morte por deficiência, ou seja, porque eu não tenho aquele composto que é essencial para a minha vida, e eu posso ter a morte por toxicidade, porque aquele composto está numa concentração tão elevada que está provocando um efeito deletério sobre aquele organismo. Né? E aqui eu tenho uma faixa ótima, ou uma faixa adequada, onde eu consigo, então, exercer a minha homeostase, o meu equilíbrio, as minhas funções fisiológicas de maneira adequada dentro daquela faixa de concentração, tá? E aí, se eu ir aumentando a minha dose, eu vou chegar numa região, num momento da curva onde eu já tenho a toxicidade. E se eu aumento muito a minha dose, eu chego então a provocar mortalidade, tá? Então, isso é uma relação dose-resposta, né? Onde eu estou associando uma substância essencial, né? Com diferentes padrões de resposta, dependendo da concentração, né, dessa substância. Então, eu estou associando a deficiência, a minha resposta ela é deficiente ou ela é tóxica, dependendo da concentração da dose, tá? Da dose dessa substância essencial, ou da concentração dessa substância essencial no ambiente. Bom, aqui o que a gente tem, tá? Aqui a gente tem um gráfico também de relação dose-resposta, tá? Onde a gente tem 3 diferentes substâncias, a substância A, a substância B e a substância C, tá? Bom, elas são substâncias diferentes, com toxicidade diferente, tá? Aqui eu tenho o tempo de exposição e eu tenho a aplicação, a flechinha aqui, ela indica a aplicação de uma dose, certo? A administração daquela substância, tá? Bom, então aqui a gente vê uma relação entre a dose e a concentração aonde? No local no local alvo, tá? Sob diferentes frequências de diferentes substâncias, né, usando diferentes substâncias e diferentes frequências de aplicação. Então aqui eu estou falando de uma dose única, onde eu aplico uma vez só. Esse quadrado aqui azul, toda essa região azul, corresponde o quê? Corresponde à resposta tóxica. Então o que acontece? Se eu tiver a substância, tá? Essa substância, seja A, B ou C, tá? Numa concentração acima de 2, sei lá, pode ser miligrama por litro, não importa, ele não deu a unidade, tá? Acima de 2 significa que eu vou ter uma resposta tóxica. Então, se dentro desse órgão-alvo, desse local de ação, tá? Essa substância tiver acima de 2, ela vai provocar, então, uma resposta tóxica, tá? Então a resposta tóxica, ela está sendo representada aqui pelos retângulos, então, azuis, tá? Bom, eu tenho a substância A, a substância B e a substância C. Qual que é a diferença? A substância A, ela não é facilmente eliminada. Tanto é que a gente aplicou ela aqui no início e ao final do experimento, a gente observou que ela diminuiu só um pouquinho a concentração aonde? No órgão-alvo. Então, ela é uma substância que ela não é eliminada e ela é uma substância com alto potencial tóxico, tá? Por quê? Porque ela
não foi eliminada e permaneceu, então, ali no órgão-alvo, provocando naquela concentração que é acima de 2, que é a concentração que provoca a toxicidade, tá? A substância B, o que aconteceu? Eu administrei ela aqui no começo, tá? Numa concentração alta, e no final do experimento, ela tá aqui, tá? Ela tá, então, abaixo da concentração que provoca a toxicidade. Então, significa que ela é uma substância que, nesse período de tempo de experimento, ela, então, foi eliminada de uma forma que ela não, ao final do experimento, a gente não encontrou essa substância no órgão-alvo numa concentração que ela provocasse toxicidade. Já a substância C, ela é metabolizada muito rapidamente pelo organismo, né? Então o que acontece? Ela é administrada e logo ela já é metabolizada, ou ela já é detoxificada, ou ela já é eliminada. Então o que acontece? Eu administro ela e meu organismo tem uma capacidade tão boa de lidar com aquela substância que ao final do meu teste, ou ao final do meu experimento, a concentração dela é 0. Eu nem tenho mais ela dentro do corpo. Então significa o quê? Significa que ela tem um menor potencial tóxico, porque ela é muito facilmente eliminada, tá? Bom, isso eu estou dando um exemplo com o quê? Com uma única dose. Agora vamos dar um exemplo com dose repetida. Olha só, eu tenho um tempo à disposição, tá? X, e aí eu administro a minha primeira dose, tá? Então o que acontece? Quando eu administro a dose uma vez, bom, ela não alcança, tá? A concentração necessária para provocar toxicidade, tá? Aí eu administro uma segunda dose, terceira dose e quarta dose. O que acontece? A substância A, ela não é eliminada facilmente. Então, conforme eu vou aumentando ou vou administrando doses, a mesma dose, mas conforme eu vou administrando, né, a substância A, o que acontece? Vai chegar um momento em que ela vai estar na concentração que provoca um efeito tóxico, tá? Por quê? Porque eu estou administrando a substância A com uma certa frequência, né, de forma que o organismo não tem a habilidade de eliminar ela rápido e ela começa a se acumular no órgão-alvo numa concentração que ela começa a provocar toxicidade. A substância B é a mesma coisa, mas eu preciso, só depois da quinta vez que eu administro a substância B, que ela consegue, então, ficar acumulada numa certa quantidade naquele órgão-alvo e provocar toxicidade, tá? Já a substância C, eu aplico várias doses dessa substância, como o organismo tem a capacidade de eliminar ela muito rapidamente, eu nunca vou ter ela numa concentração que ela provoca toxicidade. Então nós estamos aqui relacionando a capacidade do organismo de metabolizar, eliminar aquela substância tóxica, o que está diretamente associada à característica química daquela substância tóxica, tá? Então, a capacidade desse organismo em eliminar aquela substância tóxica, o que depende da característica da substância tóxica relacionada com a toxicidade, tá? Então, se o organismo ele tem baixa capacidade de eliminar aquela substância tóxica, então eu tenho o quê? Um potencial maior de toxicidade disso. Por quê? Porque ela vai se acumular no tecido alvo e provocar toxicidade. Se o organismo ele tem uma facilidade em eliminar aquela substância tóxica, então ele vai eliminar ela bem rapidamente e aí eu não vou ter ela acumulada e não vou ter ela exercendo toxicidade. Então aqui é uma relação dose e resposta, tá? Onde eu tenho o quê? Dependendo da concentração do composto, ou seja, da dose, no meu órgão-alvo, eu vou ter uma resposta que é indicada por esse quadrado, né, e retângulo azul, que é o que? A resposta tóxica, e isso associado ao que? Ao tempo, né, de exposição e as doses, ou ao número de doses administradas daquela substância, tá? Então, um pouco mais complexo esse gráfico aqui. Bom, voltando à relação dose e resposta, que eu já comecei a falar um pouquinho para vocês, então ela é a relação entre o grau de resposta do sistema biológico e a concentração do tóxico administrado. Eles têm que assumir uma forma tão consistente
onde a gente tem que a gente pode dizer que a presença daquele composto é a causa daquele efeito que a gente está observando. E a relação dose e resposta, ela é o termo mais consistente, ela é a base da toxicologia, tá? Pontos que devem ser considerados na relação dose e resposta. Deve existir uma interação entre o químico e o órgão para iniciar uma resposta. Então a gente tem que ver, observar coisas que estejam relacionadas, tá? Entre si. A produção da resposta e o grau da resposta tem que estar relacionado com a concentração do químico no órgão-alvo, ou seja, conforme eu aumento a dose, eu tenho que observar a resposta, tá? E essa dose não é só uma questão dela estar no ambiente, tá? Ela também tem que estar presente no organismo, tá? Ela também tem que estar provocando aquele efeito no organismo ou no órgão-alvo. Tá? E essa terceira é a mesma coisa, a concentração do químico no órgão-alvo está relacionada diretamente à resposta administrada. Então, o que eu tenho que ter aqui? Tá? Primeiro que eu tenho que escolher uma causa e um efeito que estejam relacionados. Eu preciso que essa causa esteja relacionada ao efeito. Tá? Depois eu preciso relacionar a minha concentração no ambiente com a concentração no organismo, tá? E aí eu preciso dizer que a minha concentração no ambiente está relacionada à concentração no organismo e está relacionada ao efeito observado, tá? E a relação dose e resposta, ela pode ser variada, ela pode ser linear, tá? Que é o que a gente mais observa em ensaios de toxicidade, tá? Que é a gente aumenta a dose, aumenta a resposta de forma proporcional, tá? A gente pode ter esse perfil de resposta, onde a gente tem inicialmente uma resposta linear, mas depois a gente chega num platô. O caso de bioacumulação de metais é assim, onde você satura, né? Você não consegue acumular mais, porque você não tem espaço para acumular mais. Então você pode até aumentar a concentração daquele contaminante no ambiente, mas você não consegue aumentar a concentração daquele contaminante no organismo. Por quê? Porque você saturou, não cabe mais contaminante dentro dele. E você pode ter um efeito exponencial, onde inicialmente você tem uma resposta fraca, né, aqui, ó, mas depois você acaba aumentando só um pouquinho o contaminante, você acaba tendo uma super resposta, tá? Então são exemplos de relação dose-resposta, tá? Aqui, em qualquer uma dessas relações, isso aqui continua. Eu tenho que relacionar o que eu tenho no ambiente com o que eu tenho no organismo e o que eu tenho no organismo com o efeito que eu estou observando, tá? E já associando toda a questão que eu já comentei de relação causa-efeito, né? Estreitando essa relação causa-efeito, ela vai estar estreita quando esse organismo está num ambiente que é favorável para ele. Bom, aqui são outros exemplos de relação dose e resposta, tá? Então a gente tem diferentes relações dose e resposta, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, duas substâncias, né? Então aqui a gente tem a dose, né? E aqui a gente tem a resposta. E a gente tem a substância A respondendo nessa faixa, enquanto a substância B está respondendo nessa faixa. Isso depende do composto, do ambiente e do organismo, tá? Mesma coisa aqui, eu tenho, então, a substância D respondendo nessa faixa e a substância C respondendo nessa faixa, sendo que aqui um perfil linear e aqui um perfil de saturação, tá? Ah, Camila, eu quero comparar qual substância é mais tóxica, a A ou a B? Bom, a A é mais tóxica que a B. Nossa, Camila, mas por que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar porque, na verdade, ela começa a provocar um efeito numa concentração mais baixa e o efeito maior dessa substância A ocorre também numa concentração mais baixa do que o efeito maior da substância B. Então, a substância A ela é mais tóxica do que a substância B. Camila, e aqui? Aqui depende muito do ponto que eu estou observando. Porque o que acontece? Se eu observar aqui, eu posso dizer que a substância C é mais tóxica do que a substância D. Mas se eu
estiver observando nessa concentração aqui, eu vou dizer que a substância D ela é mais tóxica que a substância C. Por quê? Porque nessa concentração aqui, a substância D alcança o seu máximo de efeito, enquanto que a substância C, ela tem um efeito máximo que é 30% ou 40% do efeito máximo da substância D. De novo aqui, relação dose e resposta. O que eu estou observando aqui? Olha só, aqui eu estou observando um efeito subletal, aqui eu estou observando uma toxicidade e aqui eu estou observando a letalidade. Então, uma mesma substância, numa faixa de concentração, ela provoca um efeito subletal, tá? Numa faixa de concentração, ela começa a provocar um efeito tóxico e numa outra faixa de concentração, ela provoca um efeito de mortalidade. Claro que aqui se sobrepõe, né? Então, por exemplo, nessa faixa de concentração, eu estou observando um efeito tóxico altíssimo, onde eu já começo a observar a mortalidade. Nessa faixa de concentração, eu observo um efeito, né, altíssimo, onde eu já começo a observar a toxicidade. Então, no máximo da toxicidade, você já começa a observar a letalidade. No máximo desse efeito subletal que você está observando, você já começa a observar a toxicidade, tá? Bom, as doses respostas, né? Quando a gente está falando de mistura, essas misturas a gente pode observar elas de forma adicional, né? Onde o efeito de um composto, o efeito final da mistura é a soma do efeito de um composto mais a soma do outro composto. Sinergismo, que é quando o efeito final produzido por dois compostos é maior do que o efeito produzido por cada composto isolado. A potenciação, quando um agente que não tem a ação tóxica, na presença de outro, ele apresenta essa ação tóxica. E o antagonismo, quando a presença dos dois agentes, de um agente, anula o efeito tóxico de outro agente, ou diminui, ou inativa, ou elimina o efeito tóxico do outro agente. Então, aqui são variações dose e resposta, quando a gente tem caso de mistura de contaminantes, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas com certeza em Toxicologia 1, tá, com o Flávio, onde vocês, né, na verdade a gente fala do efeito tóxico, né, e como é que a gente expressa, né. Então aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem uma relação dose e resposta, onde a gente está vendo a inibição, tá, de uma inibição da enzima, tanto da colinesterase quanto da carboxisterase, né, a partir de uma dose administrada. Então foi aplicado um agrotóxico numa faixa de concentração X, tá? E esse agrotóxico ele provocou tanto a inibição da acetilcolinesterase quanto da carboxisterase, tá? Esse agrotóxico, ele é mais tóxico para colinesterase ou para carboxisterase? Ele é mais tóxico para a colinesterase. Por quê? Porque numa concentração mais baixa ele já provoca um efeito e na concentração mais alta o efeito de inibição da colinesterase é maior do que o efeito de inibição da carboxisterase, tá? Aqui eu tenho outro efeito de mortalidade, tá? Onde eu tenho um aumento da dose e um aumento da mortalidade. Bom, gente, o que acontece? Se você for observar, essas curvas elas não são perfeitamente lineares, tá? Então, na verdade, eu estou falando de uma relação causa-efeito linear, só que se eu traçar uma curva linear, eu vou observar que os meus pontos eles não ficam muito exatamente na minha curva linear, né? Bom, então o que eu faço quando eu vou expressar o meu efeito tóxico? Eu linearizo o dado. Como é que eu faço para linearizar o dado? Ou seja, ajustar esses efeitos numa curva linear, para que ela fique mais reta possível aqui. Eu pego a dose e aplico o log na base 10. Então, eu aplicando o log de 2,5 na base 10, 5 na base 10, 7,5 na base 10 e 10 na base 10, eu vou ter essas doses e eu mantenho a minha resposta. E aí o que acontece? Eu consigo fazer com que esses pontinhos eles fiquem o quê? Mais junto, mais próximos dessa reta linear perfeita. Isso faz com que eu ajuste mais o meu dado e aí
é uma melhor forma de eu conseguir calcular uma CL50 ou uma CE50, tá? Então eu pego aqui, ó, 50% de inibição, venho aqui e vejo que valor é esse aqui. Pego 50% de inibição, ó, aqui não deu, tinha que ter mais aqui, né? Venho aqui e acho o valor aqui. Beleza. Ah, Camila, legal. Você achou o valor que causa da dose que causa 50% de inibição, mas ele está em logarítmico. E não me interessa o logaritmo, eu quero saber qual a concentração real. O que eu faço? Bom, você faz o tal do que a gente chama de antilog, né? Então você pega aqui 3, você faz 10 elevado a 3, você vai achar então a concentração. Faz 10, aqui vamos supor que esse valor aqui fosse 12, vai, faz 10 elevado a 12, você vai achar a concentração real de exposição em miligrama por quilo, tá? Em miligrama por quilo, que foi aquela que você administrou no seu ensaio, tá? Então, assim, por que é importante linearizar o dado? É importante linearizar o dado para que a gente consiga ter os valores que a gente mediu, os valores de inibição nesse caso, mais associados à curva, tá? Bom, gente, eu vou parar por aqui.